parceiros que fazem parte desse projeto. Doutora Flávia Paredes, pediatra. Doutora Simone Grilo, endocrinologista. Odonto Mais, Dr. Daniel, Dr. Júnior. Inovare Saúde, hoje aqui, com a presença de Isis Emanuele. Medicina e Diagnóstico, Dr. Ayrton Nóbrega, que estará também conosco aqui no nosso programa. Fisioclean, Clinog. Então, um abraço a todos esses parceiros que fazem esse programa acontecer junto com vocês. Hoje, para bater um papo, Inovare Saúde, com Isis Emanuele. Eu sempre falava aqui nos outros programas, Inovare Saúde, o que significa, o que a Inovare faz, quais os procedimentos que a Inovare desenvolve aqui na nossa cidade, que chegou recentemente. Inovare Saúde é enfermagem dermatológica e estética avançada. Eu vou só revisar antes da gente começar. Enfermagem dermatológica, tratamento de lesões por pressão, vasculares, traumáticas, cirúrgicas, queimaduras e pé diabético. Estética avançada, tratamento de gordura localizada, flacidez, celulite, cicatriz, definição abdominal, gerenciamento de peso e ganho de massa. Doutora Isis, hoje não irei pontuar especificamente cada procedimento desse. Vamos com calma. Primeiro vamos deixar as pessoas com conhecimento necessário para que possam conhecer um pouco mais sobre a Inovare Saúde, o que significa e quais os procedimentos que ela realiza. Doutora Isis, seja bem-vinda. Está feliz em estar aqui? Sem dúvida nenhuma. Bom dia para todos, bom dia para vocês que estão aqui. E meu intuito é que é exatamente isso, apresentar a Inovare Saúde. Falar dos procedimentos, o que é a clínica, como surgiu a clínica. Isso. Então, principalmente a questão de qualificação. Porque eu sou enfermeira dermatológica, sou ozonioterapeuta, laser terapeuta e principalmente a enfermagem dermatológica em que sentido? Um leque de possibilidades de tratamento, como o meu caro amigo mesmo leu e relatou aí. Então, assim, a gente vai conversar sobre esse surgimento desse empreendimento inovador aqui em Guarabira. O interessante é que Inovare Saúde, perfeito. Quando a gente escuta o nome Inovare, já sabe que é algo inovador, algo diferente, porque existe a estética, existe várias formas, né? Segmentos. Quando se trata de estética, a gente pensa que é só um ajuste da sobrancelha, um design, mas não é. Tem um mundo de possibilidades aí. E a Inovare chega, até conversando com o Gilson, que é um consultório de enfermagem. Exatamente. Isso. O diferencial é, como eu falei, o nome foi pensado estrategicamente, inovar, a questão de inovação. Inovação de quê? Um consultório de enfermagem, que a gente sabe que isso é muito comum no sul, sudeste, mas aqui ainda está lentamente aparecendo. E em Guarabira é pioneira mesmo. Primeiro consultório de enfermagem dermatológica e esteta. Então são os dois leques, as duas possibilidades, as duas especializações que um enfermeiro pode desenvolver ao longo da sua graduação. Que é enfermagem clínica, eu acho que a palavra é essa, não é? Enfermagem clínica. O enfermeiro pode ter sua clínica, é só o médico que pode ter? De forma nenhuma. Eu estou aqui exatamente para desmistificar essa teoria que a gente tem. O enfermeiro até então, ele vinha muito voltado só para a questão de atenção básica e a questão nível hospitalar. Mas o enfermeiro, ele pode sim, ele deve empreender. Então, esse empreendedorismo da enfermagem ainda está muito sutil. E eu venho com essa proposta para mostrar que o enfermeiro, o profissional enfermeiro, ele tem essa autonomia. Ele pode abrir sua clínica, sim, de enfermagem e realizar todos os procedimentos de enfermagem. Os procedimentos dos mais simples aos mais complexos. Aí, dentro dessa possibilidade, tem o quê? As especializações. O enfermeiro, ele estuda 5 anos, a graduação aí de muitos estudos, e para ele ser especialista em dermatoterapia, o enfermeiro dermatoterapeuta, ele precisa fazer o quê? A especialização, a pós-especialização, pós-graduação e posteriormente a questão da parte de estética avançada. Isso. Também. Possivelmente ele não faça nenhuma especialização, ele é um enfermeiro qualificado. Ele é um enfermeiro para isso. Aí ele pode atuar em UBS, hospital, ele pode fazer procedimentos home care, em casa, domiciliar,
Mas para atender essa área de pele, de dermato, ele precisa se capacitar. Na realidade, somos eternos estudantes, né? Nunca paramos de estudar. E principalmente quando a gente se trata de vida. Está falando de pessoas, de ser, de pele. Então a gente precisa estar cada vez se qualificando. Por isso eu tenho essa grande preocupação de sempre estar me atualizando, estudando. Por isso que eu recentemente fiz o curso de ozonioterapia. Quanto tempo de curso, Isis? São 2 anos. 2 anos de curso após a graduação tempo, né? de 5 anos. É uma Isso. outra especialização, né? E eu já estou nesse ramo, eu já estou como enfermeira dermatológica já há 7 anos. 7 anos. Estou formada há 10 anos, Certo. mas na área de dermatologia há 7 anos. Aqui em Guarabira, eu venho como enfermeira e como coordenadora do programa Melhor em Casa, que é um programa do município, da rede municipal de saúde, que ele literalmente, aliás, ele realmente atende domiciliar com esse cuidado, com a, vamos dizer assim, a porta de entrada, o carro-chefe é a dermatologia e o tratamento de lesões de grande porte. Então, eu já venho com essa experiência. Estou trazendo essa experiência do município para o particular, para ofertar isso no particular. Então, na sua rotina de trabalho, dia a dia, visitando cada paciente, você sentiu a necessidade de que Guarabira precisava desse serviço, Exatamente. que é a enfermagem home care, porque muitas vezes o paciente que passou por procedimentos cirúrgicos não tem condições de ir ao hospital naquele momento. Isso. Às vezes diabéticos, como tem aqui pessoas que precisam de um apoio maior, uma assistência quanto a isso, você unir o útil ao agradável. Tenho certeza que esse projeto Inovare realmente tem ali uma ligação muito interessante com o inovador. Mas antes das nossas perguntas sobre procedimentos, a clínica inaugurou recentemente, 3 meses? Não, inaugurou em dezembro. A gente estava organizando tudo para antecipar essa inauguração, mas infelizmente nesse tempo pandêmico seguramos um pouco, então inauguramos em dezembro do ano passado. Por que inovar e de quem foi a ideia? Eu sei que você tem um esposo, Gilson, muito participativo na sua vida, é um cara que é o seu braço direito, sempre ele é meu sócio. Sempre caminha lado a lado com você em tudo. Inovar, e por que inovar? A ideia foi sua ou foi dele? Ambos, digamos assim, graças a Deus eu tenho uma parceria muito forte com meu esposo. Então surgiu essa ideia, depois de debater, procurar um nome que realmente descrevesse o que a gente quer fazer, trazer essa inovação da enfermagem para Guarabira. Então, depois de muitos estudos, né, amor, que ele está ali no cantinho, então a gente chegou a esse nome, inovação, que é exatamente isso, algo novo, pioneirismo na cidade de Guarabira, e eu posso até acrescentar para você, meu colega, que não só em Guarabira, e sim na nossa Paraíba. São pouquíssimos consultórios de enfermagem que a gente tem instalado. Guarabira é o primeiro. Guarabira é o primeiro, exatamente. Que é enfermagem clínica e enfermagem dermatológica. Lógica e estética avançada, exatamente. Realmente, assim, uma coisa que eu admiro são jovens que pensam para frente. Visionários, acreditaram nessa ideia, estudaram principalmente para isso, porque existem pessoas que são formadas por informação e formadas porque estudaram para aquilo. Então eu admiro muito Isis, conheço ela há bastante tempo, tive a honra, eu digo isso sempre, de tocar no casamento desse casal incrível, e sei que desde o momento em que eu os conheci, sei que sempre buscaram, sempre inovar, e Guarabira ganha aqui, e Guarabira e região, esse mais novo consultório, essa enfermagem clínica, que é de enfermagem dermatológica e estética avançada. Isis, eu não quero hoje falar especificamente de procedimentos, porque tem muita coisa. São mais de 15 procedimentos, e aqui o mais que o consultório realiza. Vamos com calma para que a gente possa entender passo a passo. Temos muito tempo para isso. Mas, fazer a primeira pergunta. O que é estética avançada? O que significa? O que não é para você, o que significa de fato? Quais os procedimentos que são feitos dentro dessa estética avançada? Não iremos pontuar cada um, mas dizer o que tem dentro desse pacote da estética avançada. É o seguinte,
A estética avançada, ele consiste nos procedimentos mais elaborados, mais aprofundado, tanto a parte teórica quanto a parte científica. Então, qualquer profissional esteticista pode realizar, e sim aquele de nível superior, aquele profissional de nível, como eu já falei, superior, que estudou, que passou mais 2 anos sua pós-graduação. Então, uns profissionais pouquíssimos podem realizar esses determinados procedimentos. Pode ser biomédico, fisioterapeuta, então de nível superior. Quais os procedimentos, não precisa citar todos, alguns, porque são muitos, você até pode... Rogério, se faltou algum, você me desculpa. Mas quais os procedimentos que a estética... Eu vou falar, talvez, as demandas... Isso, carro-chefe. Exatamente. Vamos lá. Da estética avançada. Carro-chefe, a questão de gerenciamento de peso, a gordura localizada, porque existem vários procedimentos para ser abordado. Aquela gordurinha, que sempre a mulher está querendo se livrar, então, uma lipo enzimática, uma hidrolipo, a lipo mesmo de papada, que é algo que incomoda muitas mulheres, porque você termina... Conforme for envelhecendo, vai perdendo a questão do colágeno, a gordura localizada na papada. Então, a lipo de papada é bastante procurada. A questão do microvaso também é bastante procurado. Para aqueles vasozinhos na perna para a mulher usar uma saia, usar um biquíni, que incomoda. Então, esses procedimentos são realizados na clínica. Isis, quando um paciente chega até o seu consultório, ele já chega com uma demanda pronta. Eu vim saber sobre esse procedimento, quanto custa, quanto tempo vai durar esse procedimento, ou o paciente pode também chegar e dizer, Isis, eu vim, gostei da proposta do seu consultório, eu queria que você me avaliasse, né? Você vai avaliar essa pessoa e ver qual a necessidade que ela precisa no conceito estético naquele momento. Tem essas duas coisas, o paciente vai até você já pronto. Na realidade, é realizado a anamnese como todo do paciente. Então, a gente faz a avaliação do paciente, trata especificamente aquela queixa principal, porque quando o paciente procura a clínica, ele vem com a queixa principal. É algo que ele está incomodando, mas conforme for a avaliação, a anamnese dele completa, a gente faz o protocolo especializado para aquele procedimento. Então, especificamente, aquele incômodo que ela chegou relatando, a gente leva em consideração, mas também analisa o paciente, faz a anamnese, que é a avaliação completa do paciente. O histórico, né, do paciente. Isso, o histórico, a questão de patologias, tudo isso, a questão de genética, a gente faz uma avaliação bem minuciosamente mesmo. Perfeito, perfeito, Isis. Estamos hoje aqui com Isis Emanuele, enfermeira dermatológica. Isso. Do consultório Inovar e Saúde, é o mais novo consultório aqui da nossa cidade. Mas antes de darmos continuidade ao nosso bate-papo, que está maravilhoso, Isis é desenrolada, viu, Gilson? Você disse que era um pouco tímida, mas não tem nada de tímida aqui não. Mas temos um recado muito importante da Fisioclin, hoje com a doutora Thaís Angélica, cardiologista. A doutora Thaís, cardiologista, atende toda sexta-feira, manhã e tarde na Fisioclin. Na sexta-feira também, doutor Juan, da Clinog, atende toda sexta-feira e quinta-feira na Fisioclin. Na sexta-feira também, doutora Simone Grilo, atende toda sexta-feira à tarde. E doutor Bruno Monteiro, fisioterapeuta da Fisioclin. Agradecer também aqui a audiência, doutor Tércio, doutora Almaísa, médicos da Fisioclin, doutora Almaísa, fonoaudióloga, doutor Técio, médico do trabalho, doutora Aniele, oftalmologista, que esteve aqui conosco recentemente, oftalmologista da Fisioclin Clinog, atende toda quarta-feira, doutora Almaísa atende toda quarta e terça-feira, doutora Elijane, fonoaudióloga da Fisioclin, atende toda quarta-feira também. Não posso esquecer de ninguém, mandar um abraço para todos esses profissionais da Fisioclin. Dr. Técio Filho, neurologista, que está assistindo lá de Serra Talhada o nosso programa. Então, nosso muito obrigado a todos esses parceiros. E também Alan, biomédico da Fisioclin. E a doutora Roberta, oftalmologista da Fisioclin Clinog. Um abraço e temos uma informação muito importante, doutora Thaisa, cardiologista. E em seguida, a gente volta com a doutora Isis. Olá pessoal,
Novamente aqui vamos começar um novo assunto a respeito de doenças cardiovasculares. E uma questão que a gente presenciou, principalmente esse período de pandemia agora, foram o aumento de pessoas sofrendo com transtorno de ansiedade. E isso preocupa um pouco a gente, porque a ansiedade também interfere na nossa saúde cardiovascular. Na medida em que aquele paciente que é ansioso, que sofre desse transtorno, ele tende a aumentar os níveis de pressão, tendem a aumentar a queixa de palpitação, de sentir o coração batendo acelerado, de sentir aquela pancada mais forte. Muitas vezes associa sintomas como uma dor no braço, um desconforto, e pela ansiedade já acha que é algo cardíaco, que está infartando, que pode estar gerando um outro problema. Então, é um assunto que a gente precisa tratar com certo cuidado, porque a gente não pode justificar tudo pela ansiedade. É necessário a gente poder realmente investigar e ter certeza que não tem nada orgânico causando aqueles sintomas, mas que a gente sabe também que a ansiedade gera os sintomas igualmente é um problema, porém o paciente não tem uma causa física para aquilo. Então, muitas vezes, ele consegue pontuar o que foi que aconteceu para que aquele transtorno fosse gerado. Muitas vezes, uma perda de um familiar, alguém que perdeu um parente próximo, principalmente se perdeu por um infarto, passa a apresentar sintomas semelhantes, né, como uma dor no peito, que vai para o braço, e a pressão começa a subir, palpitações ele sente com mais frequência. Então a gente precisa tomar esse cuidado em diagnosticar o que é que está acontecendo, se trata realmente de uma doença, é uma hipertensão que está estabelecida, é uma dor no peito que a gente precisa investigar com mais exames, ou se realmente é algo pontual que a gente consegue definir uma causa e a partir desse momento investigar realmente um transtorno de ansiedade. E a partir do momento em que a gente trata o transtorno da ansiedade, consequentemente todos esses sintomas vão sendo tratados juntos e não necessariamente precisa de medicamento específico para isso. A gente resolvendo o transtorno da ansiedade, esses outros sintomas que vêm acompanhados, eles automaticamente serão tratados. Mas aqui vai meu alerta, para que esse diagnóstico seja fechado, precisa de uma avaliação realmente de um especialista, para a gente não achar que tudo é ansiedade e acabar deixar passando batido uma doença cardíaca de verdade, como também não tratar como uma doença cardíaca algo que é só apenas uma ansiedade. Então fica meu alerta aí para quem estiver sofrendo do transtorno, procurar uma ajuda especializada. Voltando ao nosso bate-papo com a doutora Isis Emanuele da Inovare Saúde. Mas eu tenho um recado muito importante. Semana passada quem esteve conosco aqui foi quem? Doutora Flávia Paredes, pediatra. Doutora Flávia Paredes atende no Shopping Cidade Luz. Um abraço a todos do Shopping Cidade Luz. Toda segunda-feira, manhã e tarde. Quarta-feira, manhã e tarde. E quinta-feira, manhã e tarde, e sexta-feira com urgências. Então agradecer também aqui a parceria de doutora Flávia Paredes, uma pediatra de mão cheia que cuida dos bebezinhos com muito carinho. Eu tirei minha dúvida que era muito recorrente semana passada com Flávia. Até que idade, a partir de que idade a doutora Flávia atende? Pré-natal ali, o finalzinho da gestação, até os 17 anos. Então forte abraço, doutora Flávia Paredes, pediatra aqui da nossa cidade, região, pediatra de mão cheia, que atende no Shopping Cidade Luz toda segunda, quarta e quinta-feira. Dando continuidade ao nosso bate-papo com Isis Emanuele, Inovare Saúde, parabéns por esse nome. Estética avançada e enfermagem dermatológica. Já pontuamos sobre a estética, quais os procedimentos, que iremos falar sobre cada procedimento no próximo encontro, tá? Agora sobre enfermagem dermatológica. No campo da dermatologia, qual a linha de tratamento adotado? Retirada de sinais? Eu sempre penso logo nisso, assim. Qual o campo que a dermatologia no seu consultório atende, Isis? Carro-chefe, literalmente, as lesões. Por quê? Para a gente poder tratar essas lesões, a gente precisa fazer uma anamnese, uma avaliação desse paciente. Então, a gente precisa ver, como a gente já citou aqui, todo o histórico desse paciente. E como a gente também foi citado aqui, a questão do diabético. Infelizmente, é muito comum o diabético desenvolver lesões na parte inferior das pernas, dos membros inferiores. Então, o que a gente faz?
faz uma avaliação detalhada dessas lesões e traça a conduta, tanto de um curativo simples até um curativo de alta complexidade, que são coberturas tecnológicas, que vai ajudar a acelerar aquela cicatrização. Então, até o ozônio mesmo a gente utiliza. O ozônio é um gás que ele é fungicida, bactericida, que ele vai ajudar na cicatrização daquela lesão. Lesões de membros inferiores, lesão por operação, que são aquelas lesões que o paciente que não está acamado desenvolve por causa da pressão em cima de uma superfície. Então, essas lesões é o carro-chefe também. Esse procedimento, ozonoterapia, esse procedimento é home care ou o paciente vai... Ser home care, a gente leva o tratamento até o paciente e também pode ser na clínica, mediante a necessidade do paciente. Porque tem paciente acamado, domiciliado temporariamente por causa da patologia, não está conseguindo sair da sua residência. Então, Rogério, a gente leva esse tratamento qualificado, de muita experiência, de muito conhecimento técnico-científico para o domicílio das pessoas. E detalhe, eu sempre gosto de frisar que eu faço o tratamento dos cuidadores, porque eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu faço o tratamento, mas quem fica com o paciente 24 horas são os cuidadores, os familiares. Então, a gente faz esse treinamento, essa qualificação para o cuidador poder avaliar se o curativo realmente está na hora de retirar, se molhou com urina, com fezes. Então, poder me ligar, sempre deixo meu telefone 24 horas ligado. Qualquer intercorrência pode ligar que eu vou até a casa do paciente. Isa Manoela, esse procedimento, a ozonioterapia, já começou a fazer? Já adquiriram o equipamento? Já começamos a realizar. Estamos com o equipamento. É um equipamento caro, não é um equipamento barato. Então, assim, é um investimento para levar qualidade para o paciente. É do mesmo jeito as qualificações, a gente precisa investir. Não é barato, realmente está se qualificando, mas a gente precisa ter esse investimento. Tem alguma contraindicação esse tratamento? Isso aí a gente vai debater, é um leque de possibilidades de informações em relação à ozonioterapia. Mas o que eu lhe falo, a ozônio a gente gosta muito de falar, quem é ozonioterapeuta como eu, gosta muito de falar que a ozônio é vida. Então, assim, tem inúmeros benefícios e, como eu falei, é um gás que ele vai ajudar a diminuição da inflamação, de dor, a questão de bactérias no local. Então, assim, o ideal é que a gente volte para cá com esse tema, porque a gente tem muita coisa para ser conversado, muita coisa para ser apresentada. Show, eu quero muito saber, tratamento bom, gordura localizada, inúmeros tratamentos com ozonioterapia. Perfeito. Hoje aqui com a doutora Isa Manoela, da Inovar Saúde. Os atendimentos de enfermagem, Isis, eles são direcionados apenas para a área da dermatologia ou da estética? Como é uma clínica de enfermagem, tem todos esses tratamentos, mas a gente não pode deixar de assistir o paciente como um todo. Então, uma verificação de sinais vitais, passagem de sondas, retiradas de pontos, tudo isso é ofertado na Inovar Saúde. É o tratamento de enfermagem, acompanhamento do paciente pós-cirúrgico, então tudo isso é realizado. Sonda, que é muito comum, paciente está em casa, infelizmente pela idade, precisa desse suporte de uma sonda, então a gente faz isso em casa. Existe uma preocupação também muito importante com relação a qualquer tipo de procedimentos. Quanto tempo dura? Vamos falar sobre lesões, por exemplo. Não, Rogério, existem lesões que são 2 procedimentos ou 3. Existe uma quantidade específica para cada lesão? Cada lesão a gente avalia, traça condutas, mas eu não gosto de determinar tempo, porque vai ser de acordo com o paciente. Você concorda comigo que cada paciente, cada organismo tem suas especificidades? Então, principalmente em relação às lesões. Uma lesão de um paciente jovem cicatriza rápido? Com certeza. Diferencia de um paciente que é idoso, hipertenso,
diabético, já tem problema de circulação. Então, por isso que a conduta é traçada de acordo com a necessidade do paciente. Então, a gente avalia a lesão, vê aquela lesão ali, traça a conduta, daqui a 15 dias, 30 dias, com certeza aquela conduta vai mudar. Então, a gente vai fazendo a mudança de conduta mediante a evolução da lesão. Aí, eu gosto muito de citar a questão das coberturas, que é uma coisa que a gente utiliza, mas não vê tanto falar. A gente está acostumado para o tratamento de lesões, ver só o uso de colagenase. Então, não existe só uma possibilidade. Existem inúmeras coberturas no mercado e cada cobertura está ali apropriada para aquele momento específico de lesão. E lembrando que a gente também realiza a questão do desbridamento de lesão, que nada mais é do que retirar aquela carne que não está vitalizada, aquele tecido, que não está vitalizado, que é necrótico. Então, a gente faz esse procedimento também. Muitas vezes o paciente tem uma lesão, está com essa necrose e não cicatriza, porque cada vez tem um tecido morto que está ali, cada vez só vai piorando a lesão, então a gente precisa realizar esse desbridamento. O desbridamento mecânico, o desbridamento instrumental, e quando realmente a gente avalia uma lesão, isso não dá para fazer em casa, home care, então a gente encaminha sim para o nível hospitalar ser realizado pelo hospital. Hoje aqui com a doutora Isa Manoeli, mas agradecer também a parceria de doutora Simone Grilo, endocrinologista, que esteve conosco aqui no último programa, na última sexta-feira, falando sobre diabetes. Endocrinologista trata diabetes, tireoide, obesidade, tudo sobre o metabolismo, menopausa, andropausa. Então agradecer a parceria da doutora Simone Grilo, que atende aqui também em Guarabira, na Fisioclin, em Dona Inês, Pirpirituba, Solânia, Sapé. Doutora Simone Grilo também atende em Alagoa Grande e aqui em Guarabira, na nossa cidade. Então agradecer a doutora Simone Grilo por essa parceria. Em breve estaremos juntos aqui novamente falando sobre todos os assuntos relacionados à endocrinologia. Hoje com a doutora Isa Manoeli, agradecer aqui por sua presença, tirando todas as dúvidas sobre a Inovare Saúde. Os atendimentos de enfermagem são direcionados apenas para a parte dermatológica e estética, isso você acabou de responder. Na área da enfermagem, quais os procedimentos que só enfermagem dermatológica? Existem outros assuntos dentro da área da enfermagem que você atende no seu consultório? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque a gente precisa ter esse acompanhamento, esse treinamento desse cuidador e acompanhamento do paciente. Então, muitas vezes procura só para tratar uma lesão. Só que esquece que a lesão, o organismo precisa estar bem para cicatrizar. Então, a gente faz o acompanhamento, tem a nutricionista, a gente caminha para o nutricionista, faz esse acompanhamento, essa avaliação, porque para uma lesão cicatrizar, o corpo precisa estar bem. Então, precisa desse feedback desse corpo, então a alimentação saudável, a questão de medicamentos também, então a gente caminha para o médico. Então, a gente realmente, além de avaliar só aquela queixa, a gente também tem essa preocupação com o todo do paciente. Então, a gente avalia, traça as condutas e a questão da enfermagem também, como eu falei. Retirada de pontos, medicamentos intravenosos. Então, o paciente precisa tomar medicação intramuscular, intravenoso, em casa. Realizamos essa medicação. Então, é assistência de enfermagem qualificada e assistência de enfermagem básica. Isis, recentemente eu fiz um bate-papo com o Gils e tem muitas novidades vindo por aí. Essa novidade vai abrir agora a minha próxima pergunta. Consultório muito lindo, sofisticado, arrumadinho, gostosinho, climatizado e seguindo todos os protocolos. Boa. Todos os atendimentos com hora marcada, né? Não tem isso de ficar um tumulto. De jeito nenhum. Por quê? Estamos vivendo um momento muito atípico. E infelizmente não passou ainda essa pandemia. Então, tem um cuidado enorme com essa questão de higienização, de prevenção, de proteção, que isso aí acho que já é automático do próprio enfermeiro, mas nesse tempo, literalmente, a gente tem um cuidado dobrado. Então, hora marcada,
é a higienização entre um paciente e outro. Não você vai chegar para seu atendimento, vai ter seu horário, só vai ter você. Então é um atendimento individualizado para aquele paciente. Vai estar o consultório todo para aquele paciente no horário marcado. Isis, a Inovare Saúde, ela oferece ou oferecerá outras especialidades além da enfermagem? Eu quero saber isso porque eu sei que tem novidades vindo por aí. Claro que é um passo de cada vez, mas se já está oferecendo ou vai oferecer, quais as especialidades que a Inovare também vai oferecer, além da enfermagem dermatológica e da estética avançada? Pontua aí, pontua. Quando a gente fala da inovação, realmente a gente tem que inovar. Então, a gente, como eu falei agora, não é só enfermagem, é um trabalho multiprofissional. Então, hoje, tem nutricionista, enfermeiro, sou responsável, a questão de fisioterapia também, a questão de pedagogia, psicopedagogia em outro espaço, como você mesmo viu, um espaço lindo da psicopedagoga. Então, tem todos esses profissionais e está chegando mais, que como você mesmo falou, vamos mais para frente, inovando, acrescentando, agregando cada vez mais. Eu não posso aqui deixar de pontuar, né? Estou aqui conectado com o nosso programa. Pati Silva, melhor professora. Uma mulher maravilhosa. Graças a Deus, eu tenho uma ligação muito forte com meus alunos. Você é professora de onde? Eu sou professora também da Escola do Partenon, também leciono nos meus cursos particulares, universidades, pós-graduações de João Pessoa também. Então, eu sempre tive esse lado de aprender e querer ensinar. Então, já estou formada há 10 anos, mas já atuo na área de licenciatura aí já há 7 anos, vindo com meus queridos alunos, beijo para todos. Tenho um carinho enorme com eles e agora estou também ensinando a pós-graduação nos meus colegas enfermeiros na área de dermatologia. Natana Brenda, parabéns para essa profissional maravilhosa. Natana, a doutora Isis Emanuele, manda um abraço para você. Eu acho interessante, eu gosto muito assim esse bate-papo sobre saúde, principalmente que é numa área, quando se trata de enfermagem dermatológica e estética avançada, já existia há muito tempo essa ideia? Como é isso? Ou surgiu recentemente? Porque obviamente que a saúde ela está em constante mudança, mas se tratando de enfermagem dermatológica e estética avançada, surgiu agora essa especialidade? Como é isso, Isis? Uma especialidade antiga, mas assim, aqui na nossa região, realmente a gente não via esse crescimento. Então, como eu já estou há 7 anos nesse atendimento domiciliar pelo município de Guarabira, muita gente me conhece, a enfermeira do SAD, do atendimento domiciliar, a responsável pelas lesões. Então, essa preocupação de me qualificar. Então, há 7 anos eu trouxe para Guarabira essa especialização e isso foi crescendo ao longo do tempo, graças a Deus, cada vez mais a busca por essa especialização. Hoje está crescendo, acho que é uma das especializações na área da enfermagem que mais cresce no país, já voltado tanto à parte dermatológica quanto à parte estética. E eu sempre gosto de falar para meus alunos, a gente tem que ter esse pensamento de empreender, de crescer, sempre estar inovando, por isso essa palavra ficou tão forte, Inovare Saúde. A clínica vem com essa força de inovação e sempre está querendo se qualificar. Então, muitos alunos, lá há 7 anos atrás, quando eu comecei a ensinar, nem 7, há 8 anos que eu ensinava pelo Estado, então esse olhar de se qualifique, quem está assistindo for meu aluno sabe disso, de sempre estar buscando conhecimento para você prestar um atendimento com excelência. O enfermeiro precisa ter autonomia, o enfermeiro precisa saber o que está fazendo. Não ficar, como já foi dito aqui, naquele pensamento, só atenção básica, só nível hospitalar. Então, ele tem essa capacidade para investir, estudar, essa autonomia de realizar os procedimentos. Hoje, nossa resolução, nosso COREM e COFEM, o nosso conselho, já tem inúmeras portarias aí, dando autonomia ao enfermeiro de avaliar lesões, de tratar lesões. Então, a gente tem um aporte também à questão jurídica. E está essa autonomia da enfermagem. Vocês têm um respaldo, né, para poder realizar todos os procedimentos. Sem dúvida nenhuma. Todos esses procedimentos que é oferecido pela Inovare já tem essa parte jurídica que é apoiado pelo nosso conselho. No entanto, que alguns desses procedimentos
é de atribuição do enfermeiro em PSF, né? Na atenção básica, né? Então não tem nada. Você trouxe essa bagagem de até o home care, que é o SAD, é isso? Esse procedimento, esse serviço Que já é ofertado pela rede municipal daqui de Guarabira, pela Secretaria de Saúde. É um serviço do município que já está implantado aqui em Guarabira há 7 anos. Eu estou desde o começo, eu fui a primeira enfermeira que começou a atuar nessa área e pude ter essa confiança de assumir a coordenação. Então, assim, a gente já vem tratando inúmeras lesões daqui de Guarabira e por isso que eu trouxe essa parte para o particular, que eu já percebi que uma demanda é muito grande, uma carência muito grande desse tratamento. Isis, com relação a esse serviço de home care, eu não quero pontuar todos os procedimentos que você faz nesse serviço, mas é inovador isso aí, porque durante esse período de pandemia, onde as pessoas se resguardaram em casa, fizeram o isolamento social, o distanciamento, e a gente sabe que durante esse período, eu não quero dizer que a saúde foi comprometida, alguns procedimentos, algumas áreas, mas as pessoas, elas deixaram para depois, né? Não vou fazer agora porque não dá, a pandemia tá aí, mas saúde a gente não pode deixar para depois. E eu posso reconhecer hoje o quão importante foi essa especialidade, esse procedimento de home care que vocês adotaram e quanto importante é para a sociedade. E eu quero que esse projeto ele possa se estender, não só aqui em Guarabira, mas para outras regiões, que vocês possam também fortalecer ainda mais essa questão da mídia, que é importante para que toda essa ideia da enfermagem dermatológica e estética avançada possa chegar a outras regiões também. A clínica de enfermagem. Hoje a gente já tem paciente fora Guarabira e essa preocupação de qualidade do serviço é gigantesca. Então, assim, nesse momento de pandemia, ofertar esse serviço domiciliar, que o paciente fique ali no seu seio familiar protegido, sem dúvida nenhuma, é o ideal. Mas como você mesmo falou, com o cuidado de lembrar de tratar aquela patologia, mas a gente não pode deixar de ver todas as outras. Então, um paciente que ele é hipertenso, cardiopata, precisa fazer seus exames anuais, ele vai fazer, ele tem que fazer. Com todos os cuidados, tem que procurar o atendimento especializado. Ele não pode deixar, mesmo na pandemia, ele não pode deixar de se cuidar. Então, a gente leva todos os aparatos, EPIs, máscara, gorro, higienização, tudo isso, para o atendimento domiciliar. Chegar literalmente protegendo aquela família e protegendo o profissional. E não só aqui, viu, Rogério? Também, né, cidades circunvizinhas. Eu sou muito grato pelo seu bate-papo. O Natana também mandou aqui, além de um excelente médico, uma excelente secretária. Parabéns, Isis. Parabéns. Obrigado a todos pela audiência. Isis, obrigado por sua presença aqui. Foi um bate-papo incrível. Inclusive, assim, tratou de áreas assim que é muito importante, inovadora. Não é à toa que o nome do consultório é Inovar em Saúde, né? A gente não pode sentar em cima da enfermagem, achar que é só aquilo. Realmente é um leque de possibilidades muito grande a enfermagem. Então eu fico até surpreso. O conhecimento não veio só para quem está assistindo, mas para mim também. Fiquei muito feliz. Suas considerações finais e a satisfação de poder estar aqui nesse programa. Eu só gostaria de agradecer a vocês, a TV Mídia, as pessoas que estão em casa assistindo, aos meus colegas, amigos, profissionais, meus queridos alunos. Então, e falar que a saúde precisa ser qualificada, precisa ter um investimento nessa capacitação, qualificação e um atendimento humanizado. Então, cada vez mais a gente vê aí a população adoecendo e precisa de um cuidado especializado. Então, é exatamente isso que a Inovari traz, esse cuidado atencioso, voltado para o paciente como todo, olhando as queixas principais, mas toda a necessidade do paciente, tanto clínica quanto domiciliar. E agradecimento ao meu querido amigo de longas datas, e quando ele sempre gosta de falar a questão de cantor no meu casamento, foi uma festa, viu? Ele foi muito bom, então assim, show, e eu excelente profissional. Obrigado a vocês. Agradecer também ao meu parceiro, que está aqui, meu esposo, que ele é realmente um parceiro de todos os dias, bem como desse empreendimento.
Para fechar, no dia da inauguração, eu vi também que tem um departamento de psicopedagogia. Isso, exatamente. Inclusive, realmente isso é muito importante, que é também das áreas que o consultório deve atuar. Qual o nome da profissional, Isis? Jéssica Silva. Jéssica, atende semanalmente. Atende semanalmente, então esse cuidado. Muitas vezes a criança está com dificuldade de aprender atividade de escola, então ela faz todo esse desenvolvimento, acompanhamento dessa criança mais próximo. E muitas vezes o paciente a mãe vai me consultar comigo, já fica a criança com ela, fazendo esse desenvolvimento, fazendo esse estímulo, porque a gente precisa da criança estimulada para desenvolver bem, conseguir realmente aprender da forma correta, e ela faz esse trabalho perfeitamente. Futuramente eu quero trazer a psicopedagoga aqui ao nosso programa, principalmente nesse período de pandemia, onde o aluno ele passou por muitas dificuldades de aprendizagem, e é importante também trazer aqui no nosso programa Saúde em Casa esclarecimentos acerca dessa área. Segue lá no Instagram, Inovares Saúde, telefone para contato, vou dizer aqui, o WhatsApp, DDD 83 98690 1316 e o 83DDD 99815 2527. Fica ali na rua Getúlio Vargas, centro, número 137, Guarabira. Ponto de referência, próximo à Catedral, naquela avenida principal da Catedral, na parte de asfalto. Então, Inovares Saúde, o mais novo consultório aqui em Guarabira. Um abraço, obrigado a você pela presença. Vamos ao nosso intervalo e em seguida estaremos com o Dr. Ayrton Nóbrega, médico da Medicina e Diagnóstico. Dr. Ayrton tem um aviso muito importante e em seguida a gente continua o nosso programa com ele, falando sobre endoscopia digestiva alto com o Dr. Ayrton Nóbrega, que já chegou aqui passando álcool nas mãos e está pronto para começar o nosso bate-papo. Olá, queridos internautas. O bate-papo hoje vai ser sobre a prisão de ventre, a constipação, né? O que é, como a gente consegue evitar, quais são as dicas? Bom, normalmente, variando da normalidade, nós temos que não é problema a pessoa que evacua de 2 a 3 vezes por dia ou até a cada 2 dias, desde que não tenha problema na evacuação, tá certo? Então, se você vai no banheiro 2 ou 3 vezes por dia, sem diarreia, sem nada, sem sofrer, sem sofrimento evacuatório, ou você faz até a cada 2 dias normal, sem sofrimento evacuatório, isso não é problema absolutamente nenhum, tá certo? Cada pessoa tem o seu ritmo diferente da contração gástrica, tá? Do mesmo jeito que existe a contração intestinal, do mesmo jeito que existe o marca-passo do coração, também existe o marca-passo do sistema digestivo, que são contrações que ajudam na propulsão dos alimentos até a sua saída. Muitas coisas acontecem para que você desenvolva uma constipação, uma chamada prisão de ventre. Vamos começar primeiro ao consumo de água. Basicamente, nós somos um ser que nós temos mais de 65% do nosso corpo é de água. Vivemos numa região seca, uma região que parece uma panela de pressão, aqui o Brejo paraibano, né? E a gente, mesmo que você não queira, você transpira muito, você perde muito vapor de água falando, né? E as pessoas que não têm costume de beber água começam a desidratar. Para você ter a consistência das fezes, que seja uma consistência normal, para que você possa evacuar sem sofrimento, o corpo ele disponibiliza nessas fezes cerca de 100 ml de água. Agora veja bem, se você está com déficit, ou seja, com deficiência de água no seu corpo, porque você não bebe água, o seu corpo não vai jogar para fora, ele não vai disponibilizar para misturar junto com as fezes a água que ele já não tem. Então a pessoa começa a ter problema de fezes ressecadas. Gastroenterologista já aqui no nosso programa, mas antes do nosso bate-papo, registrar aqui. Semana passada, Odonto Mais, Dr. Daniel e Dr. Júnior esteve conosco aqui no nosso programa.
Odontomais, prestem bem atenção, primeiro consultório de odontologia 24 horas de Guarabira, domingo a domingo. Quais os procedimentos que a Odontomais realiza? Tratamento de canal, restaurações estéticas, cirurgias de terceiro molares, cirurgias simples, clareamento dentário, ortodontia, próteses dentárias, atendimento infantil, limpeza, que é remoção de tártaro, aplicação de flu. Então você que deseja fazer qualquer um desses procedimentos, procure a Odontomais aqui no centro de Guarabira, Dr. Daniel e Dr. Júnior. Já aqui conosco, Dr. Ayrton Nóbrega, médico gastroenterologista da Medicina e Diagnóstico. Segura essa, clínica médica. Dr. Ayrton Nóbrega fez endoscopia no Sírio-Libanês, distúrbios funcionais em monometria, é isso, no Albert Einstein. Dr. Ayrton Nóbrega, obrigado aqui pela sua presença pela primeira vez no Saúde em Casa. Obrigado. Não a primeira vez aqui no portal, né? Mas com você a primeira vez. Satisfação. Hoje nós iremos falar sobre, obviamente, a Medicina Diagnóstico realiza vários exames, vários. Clínica médica, gastroenterologia, cardiologia clínica, nutrição clínica, mas o nosso bate-papo hoje eu quero frisar especificamente a endoscopia, que eu tenho certeza que é um dos exames mais solicitados e de maior demanda da clínica. É isso mesmo? Sim. Por quê? Nos dias de hoje, o estresse, né? A vida corrida, alimentação inadequada, às vezes a falta da alimentação mesmo, né? As pessoas pulam muito a alimentação, a automedicação, tudo isso faz com que as pessoas comecem a apresentar alterações no trato digestivo. Uma delas é dor, azia, dor, má digestão, empachamento, alteração no funcionamento do intestino. Então, essas coisas todas acabam trazendo o paciente para mim. E isso aí acaba levando a um estudo mais aprofundado do que está acontecendo no órgão e leva a gente a fazer estudo da endoscopia. Doutor, antes da gente entrar no mérito de o que se vê na endoscopia, recentemente, quando você esteve aqui no Manhã Notícias com Michele, se falou muito sobre a gastrite nervosa. E você falou que cientificamente não existe, mas o estresse ele pode levar ao aumento de ácido e, consequentemente, ter o quê, doutor? As pessoas falam muito a respeito, eu tenho minha gastrite nervosa. Não existe gastrite nervosa, né? A gastrite não fica irritada. Você sai daqui, é uma gastrite muito nervosa, irritada, tal. Ela não é assim. O que acontece é que as pessoas muito pilhadas, que são estressadas, aquelas que não retiram nenhum momento do seu tempo para descansar, estão sempre trabalhando 24 horas e não dão tempo para o seu corpo descansar, essas pessoas acabam produzindo mais ácido. Então essa produção de ácido, porque elas são pilhadas demais, acaba machucando o estômago. E se ela tem refluxo, uma produção de ácido maior acaba piorando mais o queimor do esôfago. Então elas começam a ter azia, dor, quando o queimor começa a formar feridas, aí causa muita dor no esôfago, dor e queimor no estômago. Isso aí faz com que o estômago trabalhe mais lento, aí começa a ter um problema chamado de gastroparesia, que é a lentificação do estômago. Então a pessoa começa a ter saciedade precoce, é aquele que come um rato e acha que comeu um elefante, né? Come pouquinho e fica achando que está com saciedade. Porque o nosso estômago, o intestino, produz muito ácido. O estômago, ele produz ácido. Ele produz muito ácido. E esse estresse do dia a dia, ele vai produzir mais, e essa produção excessiva faz mal ao nosso corpo. Não é isso, doutor? Isso. Doutor Ayrton. Mas não é nem tanto isso. Eu acho que, para deixar mais claro, assim, o excesso de ácido associado a uma vida desregrada, uma vida sem regras, com uma pessoa que não tem hora para comer, hora para lanchar, e come inadequadamente, come produtos enlatados,
toma medicamentos sem orientação médica. Isso tudo, mais uma produção de ácido elevada, isso sim é que causa o problema. Não é só a produção de ácido elevada, não. Estamos aqui hoje com o Dr. Ayrton Nóbrega, médico gastroenterologista da MED, Medicina e Diagnóstico. O nosso assunto hoje especificamente é sobre endoscopia e tratando principalmente de um ponto muito importante, que é a gastrite. Eu não vou falar nem de úlcera hoje, a gente vai frisar sobre a endoscopia, que é uma das maiores demandas no consultório. Dr. Ayrton, o que se vê na endoscopia? Bem, a endoscopia é um exame invasivo, né? Por que é invasivo? Porque a gente vai invadir o corpo da pessoa, nós vamos entrar no corpo da pessoa. E entramos por onde? Entramos pela boca. Então, o que é que se faz na endoscopia? Eu preciso investigar o que está acontecendo aqui na orofaringe, na faringolaringe, no esôfago, no estômago ou nas primeiras porções do intestino delgado, chamada de duodeno, tá certo? Para que isso aconteça, eu tenho que entrar com equipamento que tem uma câmera na frente. Para eu entrar com esse equipamento, para a pessoa não ter náusea, vômito, não fica. Aí eu faço algumas medicações que dão sono na pessoa, né? A pessoa é sedada, ela não é anestesiada, ela é sedada. Se faz anestésico local, inicialmente ele é um pouco amargo, mas como ele anestesia tudo, inclusive as papilas gustativas, a pessoa também para de sentir e para de sentir o gosto. Isso facilita porque quando eu entro com o equipamento na garganta, que eu toco a garganta, a pessoa não vai ter reflexo de vômito. Então, ela vai fazer o exame com a garganta dormente e sedada e dormindo. Muito tranquilo. A maioria das pessoas não lembram nem que fez o exame. Então, quando eu entro na ponta do equipamento, eu molho o equipamento todo com xilocaína gel para ele escorregar, tudo. Quando eu entro, eu vou observando e vou fotografando tudo que eu vou observando, da boca até o último estágio do exame. É assim que eu faço. É necessário estar acompanhado para a realização desse exame? Sim. Por quê? Você não vai ser sedado? Então, se você é sedado, logo depois você acorda da sedação, mas você ainda continua sedado, porque leva mais ou menos entre 4 e 5 horas para que o seu corpo não tenha absolutamente nada mais da medicação que foi feita. Então, se faz necessário ter uma pessoa para acompanhar o paciente sedado, que acabou de fazer o exame e que foi liberado da clínica após a minha avaliação e ver que está tudo bem, está tudo estável com ele. Então, se faz necessário, sim, ele está acompanhado para levar para casa, né? Eu pergunto, doutor Ayrton, porque tem muita gente que precisa fazer endoscopia, mas não faz porque tem medo do exame e do analgésico que se toma para não sentir nada durante o exame. Existe alguma contraindicação para a realização da endoscopia? Existem casos que não é possível fazer endoscopia? Não existe contraindicação para endoscopia, tá certo? Qualquer pessoa, eu já fiz endoscopia num senhor de 102 anos. Então, não existe. A maioria dos meus pacientes, eu digo que eu sou praticamente um gastro-geriatra, né? Porque a maioria dos meus pacientes é acima de 65 anos. As 70%, as 70% tem acima de 65 anos, meus pacientes. É justamente a idade da vida onde começa a se ter mais queixas. Entendi. Né? O corpo vai ficando mais débil, então vai aparecendo mais... A gastrite, ela pode afetar o jovem também? Eu digo jovem 17, 18... Ou existe um padrão para que a gastrite comece a aparecer? Não. Inclusive crianças, tá? Inclusive crianças. Veja, a criança é muito comum, quem é pai e mãe, já foi ao pediatra várias vezes, porque o menino está se engasgando, depois que toma o leitinho e tal. Então é muito comum a criança ter refluxo gastroesofágico. Não porque é doença, é porque, como ele ainda é pequenininho, quando ele crescer, o sistema digestivo dele vai crescer e o refluxo desaparece por si só. Mas eu várias mães já me procuraram porque o filho estava sentindo dor no estômago, estava vomitando, tal, etc. Eu fiz passei alguns sintomáticos, mas eu encaminho para um profissional que é o gastropediatra. Porque para se fazer a gastroenterologia em adulto, primeiro se faz clínica médica, né, 2 anos, e depois vai se fazer a gastroenterologia.
Já com criança, primeiro se faz pediatria, que é a clínica da criança, e depois se faz gastroenterologia pediátrica. Então é um capítulo à parte, né? Então existe o gastro pediátrico, eu encaminho para o gastro pediátrico, aqui não tem, só tem em João Pessoa. O senhor já recebeu algum caso de alguma criança que tenha intolerância à lactose e para uma maior investigação do caso foi necessário a realização da endoscopia? Não, veja, eu até gostaria de dizer para vocês que a questão da intolerância na criança é muito comum. Aliás, a intolerância alimentar é muito mais comum do que nós podemos imaginar, tá certo? A maioria das pessoas que tem dispepsia, ou seja, alteração no funcionamento normal do seu sistema digestivo, aproximadamente 50% dela pode estar envolvido uma certa intolerância alimentar. Com relação à intolerância à lactose, que dentre elas é a mais comum, é a do leite, o açúcar do leite, a criança, ela é muito comum em criança. E aos pediatras que estão me escutando, as mamães que estão me escutando, na nossa clínica nós fazemos o teste de intolerância à lactose por hidrogênio expirado. É um teste onde ele vai soprar, ele vai tomar a lactose, 25 gramas de lactose, como se estivesse tomando um copo de leite, e ele a cada meia hora ele vai soprar no equipamento e eu vou saber o grau de hidrogênio que ele está jogando para fora. E eu tenho como calcular se ele tem deficiência da enzima lactase ou não. Isso é muito importante porque quem é mãe e pai sabe o que é um filho com intolerância à lactose. É um filho que tem sempre diarreia, sempre dor abdominal, distensão abdominal, e criança chora, fica agoniada, ela fica irritada, porque é sempre um mal-estar que ela tem na barriga, e dependendo disso, ela pode ter também diarreia também. E isso aí a gente tem como descobrir e tratar. É só pedir o exame de intolerância à lactose, que não tem problema de idade não, porque até criança de menor idade se faz, porque a gente tem uma máscarazinha, coloca, dá na mamadeira, ela toma, aí com a máscarazinha ela não precisa saber soprar, ela precisa respirar somente. Antes da minha última pergunta com o Dr. Ayrton Nóbrega, Medicina e Diagnóstico, Centro do Intestino, toda segunda-feira a sexta-feira, manhã e tarde, de 7h30 da manhã às 17h30. Hoje com o Dr. Ayrton Nóbrega aqui, logo estaremos juntos novamente, falando sobre colonoscopia. A endoscopia investiga a parte alta do nosso intestino. Colonoscopia, a parte baixa. Então, fera já, né, Dr. Ayrton? Tá fera. No próximo bate-papo a gente vai falar sobre colonoscopia. Medo de perder meu... Doutor, eu sou um pouco medroso para essa área da saúde. Eu acho que nem para enfermeiro eu dava para ser, mas parabéns pelo trabalho que você desenvolve aqui em Guarabira. Tive a oportunidade de lhe ouvir pela primeira vez na Guarabira FM há uns 4, 5 anos atrás. Eu disse que é esse doutor que entende, mas o tempo foi passando e a gente foi se encontrando. Um abraço para João, seu filho, aluno do Colégio da Luz. Daqui a pouco o André Diogo estará conosco aqui falando sobre a volta às aulas do Colégio da Luz. E um abraço para Adriana, que deve estar assistindo o programa nesse exato momento, e toda a equipe da Medicina e Diagnóstico. Minha última pergunta sobre a endoscopia. É possível diagnosticar o refluxo? É através da endoscopia que se detecta o refluxo? Ou o paciente chega, doutor, eu tenho refluxo. Ou o paciente acha que não tem e na endoscopia se detecta esse refluxo? Uma boa pergunta. O refluxo, ele é visto na endoscopia em 49% dos casos. Isso significa o seguinte, que a cada 100 pessoas que eu faço endoscopia e essas 100 pessoas relatam que tem azia, só em 49 das 100 é que eu vou ver esse refluxo na endoscopia. Agora, a clínica acaba sendo muito soberana, né? Porque a pessoa ela vai dizer assim, olha, eu sinto, queimou, às vezes tem pessoas que sentem o refluxo muito alto, elas até regurgitam, chega até a boca também. Mas 20% das pessoas que têm refluxo não tem azia. Tem pessoas que têm refluxo e não tem dor, queimou, dor retroexternal, não tem nada disso. Elas às vezes têm sintomas atípicos do refluxo. Quais são os sintomas atípicos do refluxo?
pigarro, rouquidão, uma rouquidão eterna que não para, um pigarro eterno. Às vezes ela tem, à noite ela acorda com falta de ar, porque às vezes o refluxo noturno veio, caiu na glote, aí a glote fechou e a pessoa fica com falta de ar, depois dá um pânico imenso, mas depois volta a respirar. Tá certo? Então tem 20% das pessoas que tem refluxo, mas o refluxo não não tem a clínica do refluxo, a dor. 49% é visto pela endoscopia. E aquilo que não é visto pela endoscopia, existe um exame chamado manometria e existe um exame chamado de pH-metria. Os dois, eu recentemente comprei os dois equipamentos de pH-metria e manometria, que é justamente para a gente fazer o diagnóstico daqueles que não teve como a gente vê pela endoscopia. Tá aqui, pH-metria e manometria esofágica e anorretal. Desculpa, doutor, esofágica e anorretal. Exatamente. Essa anorretal? Assim, existem pessoas que têm problema no ânus, né? Existe um problema no ânus chamado de contração paradoxal do ânus. É bem interessante. Veja só, se você está relaxado, o ânus, que é a válvula, quando a gente vai fazer cocô, que é a válvula que abre, o cocô passa e fecha, ali tem músculo que é voluntário, ou seja, é aquele que você fecha. Você mesmo tem o controle sobre ele. E tem um músculo que é involuntário, que você não tem o controle sobre ele. Um é a musculatura estriada e outro é a musculatura lisa. Existe uma alternância nisso. Exemplo, quando você está relaxado, o músculo interno ele contrai para que você não saia andando e o cocô saia de você, certo? Quando o cocô vem que você faz força, ele relaxa para poder o cocô sair, certo? Então, existem pessoas que isso está invertido. Quando ela faz força, ele fecha. Então a pessoa sofre muito de constipação. Prisão de ventre, porque ela tem uma contração paradoxal dessa musculatura. Então a gente tem como descobrir isso, se faz fisioterapia disso e a pessoa fica boa. Como também tem muitas mulheres que quando foram ter a criança, fizeram episiotomia, que é aquele corte de lado assim da vagina para sair. E às vezes cortam baixo e cortam parte da musculatura interna do ânus. E a mulher fica com escape anal. Quando solta um pum, aí mela a calcinha de cocô. Tá certo? Então, esses problemas de válvula, de contração da musculatura do ânus, eu tenho como ver através de uma manometria anorretal. A manometria esofágica, eu tenho como ver toda a contração do esôfago, inclusive a válvula do esôfago lá embaixo, se ela está incompetente ou ela está competente. E a pH-metria, eu tenho como ver o refluxo ácido, ele tem como medir. A pessoa eu passo uma sonda no nariz, deixo preso nele, ele vai passar 24 horas com a sonda bem fininha no nariz, é bem fininha, que na ponta dessa sonda tem receptor para ácido. Então depois eu pego isso, jogo no computador e ele vai me dizer quantos refluxos ácidos a pessoa teve, por quanto tempo, quanto durou cada refluxo ácido, para eu saber se ele precisa ser tratado com outras técnicas, outras medicações ou não. Tem uma coisa interessante, para finalizar com o Dr. Wellington, é a linguagem. A linguagem é clara. Não adianta a gente... É cocô mesmo, é isso mesmo, doutor. Se a gente falasse manometria esofágica, só isso ninguém poderia entender, mas a sua explicação é clara. É pressão. Manômetro é um equipamento que mede pressão. Esfigmomanômetro é o equipamento que mede a pressão, é o tensiômetro, né? O equipamento que mede pressão, o nome científico dele é esfigmomanômetro. Então, mano é pressão. Manometria é a medição da pressão esofágica. Manometria esofágica. Eu vou medir a pressão, porque tem doenças que o esôfago perde a contratilidade. Exemplo, doença de Chagas, o esôfago perde a contratilidade. No diabético de longa data mal curado, o excesso de glicose vai intoxicando as terminações nervosas
e ele começa a ter dificuldade de contração, tanto intestinal quanto esofágica. Então o diabetes descontrolado, além dos inúmeros problemas, ele começa a ter constipação e começa a ter entalos e dificuldade de engolir. E entre outras coisas também, que a gente descobre, tem muitos problemas. Tem pessoas que sentem o entalo, pessoas que engolem e a comida para aqui. Por quê? Porque há uma discordância da contração. A contração, quando você engole, ela tem que vir de cima para baixo, ela vai empurrando a comida. Agora imagina ela empurrando a comida e vem uma contração de baixo para cima. Eita. Aí a comida fica aqui. Tá certo? Então tem muito esôfago, quebra-nozes, tal, desmotilidade esofágica. Eu quero falar sobre esses pontos no próximo encontro. Doutor... Será um prazer muito grande. Para mim, olha, eu sinto uma alegria imensurável primeiro em estar em Guarabira, né? Porque foi uma opção minha vir para Guarabira, tá? Uma opção minha. Meu pai veio primeiro, que é médico radiologista, ele mora aqui, tem uma clínica, que é o Urclin. Eu, quando ele veio, eu estava fazendo residência, estava fazendo minhas especializações, etc. Aí, quando eu terminei, eu optei em vir para Guarabira. Por quê? Porque eu queria inverter o fluxo de pessoas, dizendo assim, ó, todo mundo dizendo, vamos para a capital, que na capital tem um médico lá que me trata, né? Eu tenho quase 50 pacientes que vêm de João Pessoa para mim aqui, para eu tratar. Então, eu inverti o fluxo. Eu estou trazendo gente da capital que não consegue ser tratada lá porque eu trato e resolvi ela aqui. Então isso se chama interiorizar o profissional. Não ele vir porque ele não tem capacidade de estar lá. Porque muitos colegas meus disseram, rapaz, como é? Porque tu não está na capital. Você com uma formação que você tem, eu fiz clínica médica 2 anos, fiz gastroenterologia e hepatologia 3 anos, fiz isso no Oswaldo Cruz da UPE em Pernambuco, fiz endoscopia digestiva no Sírio-Libanês, fiz distúrbios funcionais e manometria do trato digestivo no Albert Einstein, fiz cardiologia também, entendeu? Então você com uma puta de uma formação, por que você não está em João Pessoa? Eu disse, por que eu não posso estar em Guarabira? Por que eu não posso estar em Guarabira para eu atender aquela pessoa que não pode ir para João Pessoa para pagar R$500 numa consulta. Verdade. De R$400 a R$500 na consulta em João Pessoa. Eu não posso botar, eu acho que minha consulta vale até mais do que isso, mas eu não posso botar isso porque eu vou restringir o atendimento das pessoas da região a mim. Então eu tenho que botar um preço que seja bom para as pessoas pagarem e eles possam ter acesso a mim. Eu digo isso, eu estou tendo muito problema com essa pandemia, eu vou explicar a você por quê. Existe muita gente ganhando muito por causa dessa pandemia. Vou exemplificar. Uma caixa de luva de procedimento, aquelas que não são que são descartáveis e não são estéreis. Você bota para se proteger, não para proteger o paciente. Essa caixa, há 1 ano, eu comprava a R$19. Ela vem 50 pares, vem sem luva, 50 pares, né? Dá para usar 50 vezes. Essa mesma caixa de luva hoje custa R$150. Entendeu? Eu gasto uma caixa de luva por dia. Faça as contas. 150 vezes 10, 1.500. Né? Vezes 3, R$4.500 de luva descartável. Então veja, eu tive que fazer muita ginástica para não repassar isso para o preço do exame, para que as pessoas não sejam penalizadas e não possam ter acesso a isso. Porque existe o acesso a esses exames a nível público, né? Existe o acesso, existe, mas é limitado. E às vezes as pessoas procuram e não encontram mais, né? Por exemplo, eu estou esperando agora, desses dias está vindo a licitação da prefeitura, né, que eu vou concorrer, ganhando novamente como eu ganhei, as pessoas vão ter acesso a fazer exame na minha clínica, né, pela prefeitura, pelo SUS. Agora, para isso eu tenho que esperar a licitação sair para poder... E com a mesma qualidade se fosse particular. Isso é que é perfeito. Eu não mudo em absolutamente nada. Para mim não importa. Para mim o que importa é a pessoa. Não como ele pagou, se pagou, não pagou. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com o paciente. Meu bate-papo hoje foi com o Dr. Ayrton Nóbrega. Vamos ao nosso intervalo comercial e em seguida a gente volta com o André Diogo falando sobre a volta às aulas do Colégio da Luz.
Obrigado, doutor. Tamo Valeu, junto. cara. Na audiometria, nós podemos detectar a lesão da audição, a localização, bem como a gente pode saber também o grau, não é? Então, dependendo da localização da lesão, nós temos as alterações condutivas ou neurosensoriais, ou mistas, né? Então, se a gente tem um problema na orelha média, nós temos uma perda auditiva condutiva. Se nós temos uma alteração na orelha média e interna, nós temos uma alteração mista. Se nós temos uma alteração apenas na orelha interna, nós temos uma alteração auditiva neurosensorial. Quanto ao grau, a gente vai depender de cada pessoa, de cada problema, né? Mas existe as perdas: perda leve, perda moderada, perda severa e perda profunda. Então, tudo isso é reparado no exame, na audiometria. Temos também a logoaudiometria, onde a gente percebe a discriminação dos sons da fala. Então, as pessoas vão ouvir um som e vão interpretar. Então, diante desse resultado, a gente avalia e diz em porcentagem o quanto a pessoa está discriminando alguns sons. Isso também é feito na audiometria, não é? Então a gente pode perguntar: com que idade, em que momento eu posso fazer uma audiometria? E eu digo a vocês, a partir do momento que sente sintoma, não é? Mas o exame auditivo, ele pode ser feito desde o nascimento. Então, assim que a criança nasce, ela já pode fazer o exame de autoemissões, que é o nosso conhecido teste da orelhinha, né? Então, a criança faz o teste da orelhinha para poder saber se nasceu com a via auditiva perfeita. E aí, a gente entender através de gráficos se tudo está bem com a criança. Na audiometria, maravilhoso da Admara Modas, Loja Ering e Pontes Calçados. Para finalizar aqui o nosso programa, André Diogo, empresário, diretor do Colégio da Luz. Mas, Rogério, o assunto não é sobre saúde, mas o que é importante lembrar que a saúde em 2020 e 2021 afetou diretamente a educação do mundo inteiro, não só do Brasil e Guarabira, mas do mundo inteiro. E a primeira pergunta que eu faço ao André Diogo, ele vai dar as boas-vindas, mas 2021, André, qual a maior lição que a educação com relação ao Colégio da Luz pode tirar nesse momento que a gente viveu? Bom dia, Rogério, bom dia, telespectadores da TV Mídia, bom dia a todos. Olha, o que a gente aprendeu em 2020, estamos aprendendo também agora em 2021, é, mais uma vez, a prioridade, a relevância da educação, né? A educação, mais do que nunca, ela é prioritária, inclusive para o combate à Covid-21, né? Então, as escolas do mundo inteiro já tinham voltado com todos os protocolos, estruturas de segurança. O Brasil está voltando agora. E o que a gente aprendeu? Aprendeu que nossas crianças bem educadas, seguindo os protocolos, a escola é um ambiente muito mais seguro do que o ambiente doméstico, do que o ambiente da rua, dos eventos, seja para evitar a Covid-21, seja para evitar outras doenças que o confinamento gera, obesidade infantil, ansiedade, estresse e outras comorbidades que podem ser geradas por conta desse ambiente enclausurado que as crianças ficam. André, março de 2020, dia 17 de março, eu estava em João Pessoa, numa consulta com HU com a minha mãe, quando eu recebi aqui uma informação dizendo que dia 17 à tarde já não haveria mais aula. Então dia 18 parou tudo. Dia 18 de março não houve mais aula em nenhuma escola aqui da nossa cidade da Paraíba. Então, nas semanas seguintes, após esse dia 18 de março,
já houve uma grande expectativa das voltas às aulas. Não, vai ser 30 dias, vai ser 2 meses. Mas eu percebi que a partir de junho, julho, a escola, o Colégio da Luz, já começou a se preparar para essas voltas às aulas presenciais. Então, dia junho ou julho do ano passado, a escola já começou cumprindo essas medidas do protocolos, porque já começou as gravações das aulas remotas. E a gente chega a 2021, as aulas começaram porque, como você afirmou, ratificando, realmente a escola é um lugar seguro. A gente vê que as crianças, elas aprenderam a conviver com essa situação que a gente está vivendo, mas também a respeitar os espaços. As aulas começaram. Qual foi a expectativa que o Colégio da Luz criou sobre isso, André? Olha, Rogério, foi muito emocionante, né? Ver alunos, ver pais, professores. Eu até gostaria de poder convidar a população a visitar o Colégio da Luz, né, que todo mundo conhece, para verificar o quão organizado, o quão estruturado as crianças estão para receber isso. Então, desde aquele conceito antigo que você que estudou no Colégio da Luz, que eu me lembro, e toda boa parte de Guarabira lembra, o conceito da fila, do distanciamento. Então, tudo isso a gente levou a um novo nível, seguindo os protocolos mais restritivos. Então, hoje mesmo, se você, professor do Colégio da Luz, não está dando aula lá, quiser entrar no Colégio da Luz, você terá que a sua temperatura ferida, terá que passar álcool gel e não poderá entrar em determinadas áreas do colégio. Então, hoje o colégio é uma grande bolha, né, porque nós sabemos a gravidade da Covid. Ela é absolutamente uma situação gravíssima, tem que ser combatida, tem que ser muito bem estruturado. A grande questão são 2 pontos. O ambiente escolar é um ambiente não só seguro, como mais seguro do que deixar essas crianças, por exemplo, na rua, ou brincando na casa dos coleguinhas, ou indo para a casa dos coleguinhas. Afinal, temos que lembrar, os pais das crianças vão trabalhar, tem funcionárias domésticas. Então, ir para a escola é um ambiente mais seguro. Por quê? Na escola você consegue controlar, inclusive, numa eventualidade, em algum caso, você consegue rastrear o caso, porque as turmas não se misturam mais. Sim. Então, aquela ideia do recreio, onde todo mundo descia, neste momento não existe. Então, os casos, eles ficam sempre, a gente chama de bolhas, né? Eu até circulei para várias autoridades, passei até para Michele Marques, vou passar para você depois. Essa semana, antes de ontem, foi divulgado um relatório da Fundação Lehman, junto com a ONG Vozes pela Educação, um estudo internacional dos impactos da educação no Covid em todo o mundo. São mais de 25 países estudados durante todo o ano passado e o início desse, para saber, afinal de contas, quais foram os impactos que a escola teve ou não teve na evolução do Covid. E o estudo ele é muito claro ao observar que a escola não tem qualquer correlação com contágio de Covid. Eu reitero, para todas as pessoas que têm dúvidas, e é muito comum ter dúvidas num momento como esse, que tem questionamentos, vamos nos embasar, vamos ter a ciência do nosso lado. Isso para tratar de Covid. E também tratando de ciência do lado da saúde da primeira infância, saúde dos jovens. É fundamental lembrarmos, Rogério, você que também é um cara jovem, poxa, qual é o impacto de um adolescente de 14, 15 anos que fica um ano inteiro sem convívio? Né? Vamos puxar um pouco a gente e lembrar de quando a gente era jovem. Então, como é que a gente faz para ter esse convívio, mas ter esse convívio com óbvia segurança, né, com protocolos absolutamente rígidos. Então, esta descoberta, vamos dizer assim, da educação como um porto seguro da Covid, não é a descoberta do Colégio da Luz, não é a descoberta das maiores escolas da Paraíba, que já voltaram também, mas é uma descoberta do mundo. Né? O Brasil, infelizmente, foi um dos países que ficou mais tempo sem aulas. Foram mais de 270 dias sem aula. Né? Enquanto que o mundo inteiro, países que tiveram casos mais graves, né, proporcionalmente, voltaram às aulas. Eu sempre, nesse relatório, tenho uma frase muito importante da ministra da Educação da Itália. Itália, país esse que sofreu mais, está sofrendo mais com a Covid do que o Brasil. E ela diz o seguinte, ela fala, para nós trabalhamos dia e noite para o retorno das aulas, porque para nós é muito mais do que o retorno das aulas, é um objetivo nacional que as aulas voltem. Então, assim, nós temos que pensar hoje da gravidade, que é o que nós fazemos hoje com os protocolos, e temos que pensar amanhã também. Né? Pense jovens que vão ficar
mais de um ano sem aula, qual é o impacto disso daqui a 1, 2, 3 anos? Nós temos futuro, né? Daqui a um ano haverá vida, haverá progresso. Então, onde é que fica a educação nisso? Né? Então, pensando nisso, que o Colégio da Luz, desde o meio do ano passado, criou todos aqueles protocolos. É chato, às vezes, tem gente que se irrita, mas eu acabei de passar aqui, vou passar gel de novo. Vai passar álcool gel de novo. Quantas vezes for necessário para garantir a segurança de todo mundo. Eu tive a oportunidade de, no mês de maio do ano passado, fazer um bate-papo com o Dr. Antônio, juiz, inclusive a filha dele, Thalita, foi aluna do Colégio da Luz também, e a gente comentava sobre direitos, direito da criança, direito à saúde, direito à vida, direito à liberdade, direito ao lazer e direito à educação, um dos principais direitos. E a gente lembra que o quê? Um desses principais direitos foram facultados à criança. Então a criança, ela nasceu para a vida, mas também inicialmente para estudar. E você imagina ter esse direito roubado, André, da criança. Então eu sei que não foi fácil. Esses impactos que você comenta, não sei se são reversíveis ou irreversíveis. Se são reversíveis, eu acredito que ao longo do tempo essas coisas vão tomando forma novamente. André, dia 8 de fevereiro, primeiro dia de aulas de Colégio da Luz, as aulas presenciais, com 6º ano ao 9º e ensino médio. Dia 9, numa terça-feira, fundamental, anos iniciais, foi o primeiro ano ao 5º ano. E na quarta-feira, dia 10, foi educação infantil. Como é que as crianças se sentiram? Como é que foi essa volta às aulas, o sorriso das crianças, a vontade de abraçar? É curioso isso, porque houve uma emoção grande das crianças, dos pais e dos professores, né? Todos eles... e, por incrível que pareça, as crianças são aquelas que mais respeitaram. Por mais que elas quisessem abraçar o coleguinha e tal, elas incorporaram tanto o espírito da responsabilidade com o coleguinha, que elas falam, elas mesmas criam as próprias gesticulações para transmitir carinho sem o contato. Né? É evidente, Rogério, de novo, uma criança, e aí todo pai que está me ouvindo sabe disso, uma criança é uma esponja. Então, se a criança ela vir os adultos usando máscara, ela usa máscara porque para ela está aprendendo aquilo. Então, ela aprende tudo para o bem e tudo para o mal. Então, quando ela está num ambiente escolar onde todos os profissionais estão de máscara, passam gel a todo momento, mantém distanciamento, a criança naturalmente ela quase replica esse movimento. Todo pai sabe disso. Se você falar 10 vezes a mesma palavra para uma criança, daqui a pouco ela está falando aquela palavra também. Né? Se você faz 10 vezes uma gesticulação, daqui a 1 minuto ela está fazendo também. Então, assim, a volta foi muito emocionante. Né? Eu vi relatos muito, muito emocionantes de pais, especialmente aqueles pais, por exemplo, que têm crianças com traços de dislexia ou traços de TDAH, falam assim, puxa, precisava que meu filho voltasse. Aquelas crianças que eram mais introvertidas, quando ela volta para a escola e pode ter novamente aquele contato com os coleguinhas para poder conversar. Né? Então, foram relatos espetaculares. E relatos esses que eu estava ansiando há muito tempo para ver. Então, eu fiquei muito feliz e espero que nós estejamos contribuindo efetivamente aí para o progresso dessas crianças. André, você estará aqui no nosso programa outras vezes, mas parabenizar quem? O Colégio da Luz, que esse ano completa 85 anos. Um forte abraço ao meu coordenador pedagógico, Samuel Diogo. Parabéns, Rogério e André, pela condução do programa. Um abraço a Rosana Diogo, minha coordenadora de arte e comunicação. Um abraço a todos os coordenadores do Colégio da Luz, professor Everaldo, Ana Julieta, Bob, Dona Célia, tia Rose, tia Jabenes e a todos os professores. É com muito orgulho, eu sou professor de musicalização do Colégio da Luz. E André está falando todas essas informações sobre os cuidados que o Colégio da Luz vem tendo durante essa pandemia, mas eu posso provar de perto, porque eu estou lá todos os dias. O Colégio da Luz tem um plantão de enfermagem lá, que é uma enfermeira de manhã de 7 ao meio-dia e das 13h30 às 18 horas no departamento de enfermagem do Colégio da Luz, tendo todo o cuidado com crianças que precisam desse cuidado especial. André, faça suas considerações, eu agradeço a você aqui pelo nosso bate-papo rápido, mas foi importante. Claro, as minhas considerações só são duas, Rogério. Primeiro, um agradecimento a toda a equipe do Colégio da Luz, que foi guerreira todo este período, desde os primeiros momentos com as videoaulas, depois com os protocolos, depois com a higienização, equipes de limpeza se redobrando para poder
O colégio está sempre absolutamente impecável, toda a coordenação, professores, meu muito obrigado. Estão sendo guerreiros, é um momento muito, muito desafiador. E a minha segunda consideração é aquela que eu venho dizendo desde o começo da crise. Vamos colocar a educação como prioridade. Em todo mundo civilizado, todo mundo que quer crescer, todo mundo que quer progredir, sabe que a educação é prioridade. E a educação é educação básica, o nome diz tudo. A educação básica, aquela do início ali, do infantil até o ensino médio, a gente está formando cidadãos. Eu sempre digo, quem nasceu no ano 2000, Rogerinho, hoje já é um adulto, tem 20 anos, 21 anos. Né? Então o tempo passa rápido, nós temos que priorizar a educação. Sabemos que a Covid é seríssima, a pandemia é seríssima, traz muita dor, mas a educação ela tem que ser prioridade, sobretudo porque nós precisamos criar uma cultura educacional para sempre que houver desafios como a pandemia, que nossa juventude, nossa sociedade esteja preparada. Então, sempre que formos discutir sobre pandemia, a gente discute a questão da saúde em primeiro lugar, obviamente, mas logo em seguida nós temos que pensar no amanhã. E pensar no amanhã é pensar em educação, é pensar em educação básica. Nós temos que trazer esse assunto. Nós temos que quase catequizar as pessoas. Eu saio na rua, Rogério, se você que está me ouvindo, me vendo, sai na rua, vai discutir sobre isso, temos que discutir qual é o futuro dos nossos jovens, das nossas crianças. Isso aí, gente, sem educação é a única coisa certa. Nós não temos futuro, nem aqui na Paraíba, nem em Guarabira, nem em canto nenhum do mundo. Então, gente, cuidado, tomem cuidado, usem os protocolos, tenham bastante responsabilidade e pensem no amanhã. Vamos deixar a educação sempre como prioridade. André, obrigado. Muito obrigado por sua presença. Encerrando o nosso programa com André Diogo, diretor do Colégio da Luz. Um abraço a todos os diretores também, coordenadores, professores, meus queridos alunos e pais. Hoje, sexta-feira, encerrando o nosso programa Saúde em Casa. Obrigado a todos vocês que assistiram e na próxima semana estaremos de volta mais uma vez. Obrigado a todos que aqui assistiram o nosso programa. Um forte abraço e obrigado a toda a equipe da TV Mídia. Até logo.